Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e hoje quero trazer a 8ª temporada de American Horror Stories que está disponível na Amazon Prime Video. Eu sei que já tem a 9ª temporada, ainda não assisti, tô na 8ª que está disponível pela Amazon, mas eu quero muito conversar com vocês a respeito dessa temporada e dar um feedback sobre tudo que eu já vi de American Horror Stories. Então eu já adianto a vocês que vai ter pinceladas de spoilers e alguns spoilers que de repente pode prejudicar, então já aviso, alerta de spoilers. Então daqui por diante fica por sua conta e risco, tá bom? Eu preciso falar de alguns spoilers aqui sobre American Horror Stories devido à grande ligação que existe da 8ª temporada com as temporadas anteriores. Então, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, continue aqui comigo. Antes de tudo, já para dar aquela força, eu quero pedir a cada um de vocês que não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Galera, olha só, a inscrição de cada um de vocês é muito importante para o crescimento do canal e isso faz com que a gente tenha um engajamento e que os nossos vídeos fiquem em alta cada vez mais e vamos viralizar aqui os vídeos. Tá bom? Compartilhe no Facebook, nos seus grupos aí da família, WhatsApp, tudo, tá bom? Em especial, eu vou falar sobre a 8ª temporada que eu assisti, que está disponível na Amazon Prime Video. Por quê? Galera, a Amazon Prime Video traz realmente conteúdos incríveis. Selo American Horror Stories. Porque essa 8ª temporada fala sobre um tema diferenciado. Cada temporada de American Horror Stories são com assuntos separados, com histórias distintas, com ambientações distintas, e essa 8ª temporada veio com algo muito atual. É uma série produzida em 2018, a 8ª temporada, então você fica realmente surpresa como eu assisti e toda essa situação crítica, principalmente sobre tudo que falam, né, o que estamos passando sobre essa quarentena e sobre esse problema desse vírus que está aí no ar. Então, essa 8ª temporada traz uma outra visão sobre a questão do apocalipse, sobre a questão também do anticristo. Então, se preparem, se vocês não conhecem American Horror Stories, eu aconselho assistir a 1ª temporada e ir se familiarizando com esse estilo, porque é terror. Então, assim, eu aconselho vocês a assistirem. Se vocês são mais fracos pro terror, comecem pela 1ª temporada para que vocês comecem sentindo a pegada aí. Quero passar para vocês aqui rapidinho uma sinopse sobre a 8ª temporada. E logo no primeiro episódio você já é capturado, porque acontece uma situação na costa oeste dos Estados Unidos, onde vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. E você sente aquele pânico da galera toda recebendo o aviso no celular, e quem é o privilegiado, quem tem o privilégio de sobreviver, acaba sendo enviado por bunkers que são selecionados para pessoas que compraram e para pessoas que têm a questão genética necessária para poder ter a combinação perfeita para ter o progresso da humanidade, vamos dizer assim. Você já começa um primeiro episódio já vendo aqui, ó, spoiler alert. Vamos ter aqui alguns comentários que são necessários. Logo nesse primeiro episódio, você sente toda aquela angústia de você conseguir fugir daquela situação. E o que está acontecendo? Mísseis vão cair no planeta Terra, todo mundo vai ser afetado. As pessoas que são selecionadas, um menino acaba sendo resgatado, ele acaba sendo retirado da família, e uma menina que estava presa porque ela estava participando de uma manifestação. E esses dois acabam sendo enviados para esse bunker também. Mas tem pessoas ali que compraram a sua entrada para que eles pudessem sobreviver. E por que a pegada dessa 8ª temporada é tão interessante? Eu já conheço American Horror Stories desde o início, já assisto desde a 1ª temporada. Então, toda a essência é voltado sempre para o místico, sempre para a fantasia, voltado para magia, feitiço, magia negra, voodoo,
tudo é voltado para essa pegada. Algo sempre muito grotesco, animalesco, é sempre muito dedo na ferida sobre coisas que vocês acabam não se sentem à vontade, e o American Horror Stories coloca isso na tua cara. Desde a primeira temporada você já vem entendendo qual é a direção. Logo nesse primeiro episódio eu fiquei muito perdida, porque eu fiquei assim, tá, Terceira Guerra Mundial, Apocalipse, o que tá acontecendo? Eu fiquei, tá, essa temporada não tem feitiço, essa temporada não tem magia, não tem bruxa, não tem bruxo, não tem magia negra, mais ou menos. Existe uma pegada muito interessante, porque nessa 8ª temporada tem um crossover incrível, que é uma ligação que existe com as temporadas anteriores. Toda a questão que existe, principalmente com o mistério da casa, para quem já está acompanhando toda essa saga, você já conhece muito bem o que é a casa e o que essa casa faz com as pessoas que morrem ali dentro. Elas ficam aprisionadas e prisioneiras desse ambiente que não conseguem sair e convivem com todos os outros espíritos que perderam as suas vidas de uma forma normalmente ali trágico dentro dessa residência. Então existe um mistério por trás. E dentro dessa casa nasce uma criança que sobrevive. Essa criança basicamente é o anticristo. Desse anticristo desenvolve todo o plot da história. Porque você começa assistindo só vendo o bunker, as pessoas, e chega um momento em que elas simplesmente morrem. Esse bunker, onde é retratado a história inicial, vai tendo uma apresentação dos personagens que estão sendo envolvidos ali, e você tá totalmente perdido. Quem são essas pessoas? Quem são esses selecionados? Quem são essas pessoas que compraram o seu lugar? E por que aconteceu essa Terceira Guerra Mundial? Tem que ter uma explicação, porque estamos assistindo a American Horror Stories. E vai ter sempre uma explicação, sempre uma solução de problemas, com novos problemas também. E quando vocês assistem e essas pessoas morrem de uma forma dramática, muito realista, muito bem feito, galera, surge as 3 principais bruxas na história, que é a bruxa que é a principal, que é a Suprema, a sua parceira conselheira e a outra bruxa que ainda estava ali presente, que conseguiu sair do seu inferno astral. Quando isso acontece, existe um plot twist gigantesco. Foi a maior reviravolta dessa 8ª temporada, quando essas 3 bruxas principais surgem dentro desse bunker, que na verdade, anteriormente, esse bunker, ele na verdade era uma escola de feiticeiros só para homens. E isso vai tendo uma explicação. E foi realmente maravilhoso você entender todo esse plot twist que aconteceu, como é a busca da Suprema e entender o que estava acontecendo. Principalmente eu vou explicar o seguinte. Para quem não conhece American Horror Stories, eu vou dar só uma adiantada porque é muito melhor que vocês assistam e conheçam. A Suprema é a bruxa principal, vamos dizer assim, que ela representa o poder supremo de toda a magia que existe dentro desse clã, né? Dentro de todo esse envolvimento, tanto pro lado dos bruxos quanto para as bruxas. E essa Suprema tem uma previsão, ela tem uma premonição sobre o futuro apocalíptico, que algo muito ruim vai acontecer com a humanidade e com todas as bruxas. E quando ela tem esse sentimento, ela descobre esse personagem que é o anticristo. Então você fica assim, tá, ela tá confiando demais nele, ela acaba dizendo que está perdendo as suas forças e que ela vai precisar passar o seu posto de Suprema. E isso abre os olhos desse rapaz que é o anticristo e que até o momento você entende que ninguém está sabendo, mas ela sabe. E cada bruxa que é recuperada dos seus infernos astrais, que não estavam ali presentes em todo aquele contexto anteriormente, volta e de uma forma incrível você compreende, e as justificativas são plausíveis e aceitas, porque nessa 8ª temporada, quando tem essa reviravolta incrível, a Suprema justifica que tudo aquilo que ela fez, e a Suprema queria ter certeza
sobre esse mal por trás desse feiticeiro que surge de uma forma muito surpreendente. E ela não é ingênua, ela é a suprema, que tem a capacidade assim acima do normal e tem a força completa para conseguir combater tudo isso. Só que não é tão simples assim. Ele é o anticristo. Ele tem um aliado que é o inferno e toda a questão apocalíptica por trás do seu sangue, da sua genética. E toda essa 8ª temporada foi impressionante, porque cada problema existia uma solução que formava mais um problema, mais uma solução. E a parte mais incrível dessa 8ª temporada é a justificativa e a interligação que existia entre ele, o anticristo, que era o feiticeiro, que surge para poder fazer os testes e fazer parte de tudo aquilo, como um espião dentro ali, se infiltrando de toda aquela situação para poder conseguir colocar a semente do mal e contaminar tudo aquilo. E a Suprema entendeu essa situação. Mas o que mais me surpreendeu, como eu falei para vocês, é a ligação que existia com as temporadas anteriores. Ele era a casa, ele era o mal da casa, ele era o que causava todo aquele transtorno. Ele conseguia não só prender as pessoas dentro da casa, mas também destruir a alma dessas pessoas se ele quisesse. E o mais interessante de tudo, uma das principais teorias que eu tenho assim com American Horror Stories, que o anticristo em si não é o corpo, né, ali, mas sim algo que será inevitável de acontecer. E ele era um ser inevitável. Mesmo que você assistisse os episódios que mostram a sua avó, a sua criação, até mesmo a justificativa do final, você vai compreendendo que mesmo destruindo ele em algum momento, que mesmo destruindo ele, vai surgir um novo anticristo em um outro lugar, em uma outra família, para que essa profecia possa seguir em frente. E aí, novamente, vem as artimanhas de como você vai conseguir bloquear isso ou não. Toda essa reviravolta foi incrível. E o mais legal, como eu já expliquei, é que essa ligação que existe com as outras temporadas dá um flashback muito legal. E dá aquela curiosidade em entender os pontos soltos que existiam acabaram sendo bem amarrados e você consegue compreender tudo aquilo que estava acontecendo. Quando eu digo compreender aquilo que estava acontecendo, é entender como que toda aquela prisão foi necessária por conta de quem estava dentro dessa casa. E o mais legal também de tudo isso é que existe um outro ponto na série, que é a participação dos mesmos atores com personagens distintos. Você conseguindo ver a mesma atriz em personagens diferentes, o mesmo ator em personagens diferentes, que se interligam entre eles, que sem nenhuma referência com o personagem e não nenhuma referência com a atriz ou com o ator, e sim com o personagem, é incrível, porque o que tem de incrível no American Horror Stories não são os efeitos especiais, porque você percebe que são efeitos especiais simples, não tem nada demais, mas é o que eu falo, uma boa atuação com um bom roteiro dá aquilo que você precisa, acreditar na história, acreditar na maior loucura que você possa estar sendo apresentado e acreditar naquela loucura fielmente. E isso, te prender do início até o final, é o ponto mais importante. E essa 8ª temporada me deixou um pouco órfão, mas eu já vou assistir a 9ª temporada e quero trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Tudo isso foi incrível. Outro ponto também muito legal é você poder vivenciar a liberdade de alguns espíritos que existiam dentro dessa casa. Foi descoberto ossos de uma das pessoas que moravam ali, e você sente um pedaço da história de cada um, porque você só assiste a história momentânea daquele presente, mas existia um passado por trás e que era tão legal quanto o presente que vocês assistiram ou que vocês podem ir assistir, que eu aconselho vocês a assistirem, viu? Essa temporada apocalíptica tá incrível. As bruxas estão espetaculares, com flashbacks, com questão de magias que te leva pro passado.
com soluções interessantes, com soluções de produções de novos problemas. E outro ponto que eu quero dizer para vocês, as atuações da parte da atriz que eu mais gostei, ela acaba aparecendo meio que, eu acho que no último episódio, no episódio 10, que ela faz um acordo com o demônio Papa e ela faz com que uma das suas rivais acaba ficando presa no inferno, né? Ela consegue sair desse inferno e prender a outra. Então ficou muito legal você ver a mistura do voodoo, a mistura da magia branca, da magia negra. Você vê todo esse contexto com um final que te dá uma esperança de solução e ao mesmo tempo o entendimento de que essa esperança pode não durar tanto tempo assim. Então American Horror Stories é impecável. É uma das únicas séries de terror que consegue chegar ao ponto que eu acredito que deveria ser o caminho das produções de filmes de terror, séries, minisséries. Porque esses filmes de terror que vocês veem aí, como A Freira, Annabelle, sabe, Conjuring, são tudo filmes de terror que são mais pra X-Men da vida. É muito exagerado no sentido ruim. American Horror Stories, ele não mexe com a questão do susto. Ele mexe com o terror na agonia, no nojo, no confuso, no desentendimento do que está acontecendo, e você vai entendendo e vai te dando medo com as coisas que acontecem ali. São situações com muita fantasia e ao mesmo tempo muito pontuais. Até mesmo essa questão que eles falam da cooperativa ser uma ligação com a relação dos Illuminati que controlam o mundo é uma fantasia maravilhosa, porque são os responsáveis pela Terceira Guerra Mundial e os controladores de quem vai se salvar ou não de toda essa situação amedrontadora. Então isso dá medo, o fim do mundo dá medo. E não precisa ir muito além dessa fantasia, e sim pisar um pouco mais no chão, pra gente poder acreditar em tudo isso que tá acontecendo, em toda essa situação. Se preparem que é uma 8ª temporada que fala sim sobre o anticristo, fala sobre o satanismo, fala sobre magia negra, magia branca, feitiço, voodoo, mas é uma mistura muito diferente e que tem um final muito bom, com uma atuação incrível. E eu realmente gosto muito dos atores que estão participando ali e que participam desde o início da primeira temporada. Os personagens são espetaculares. Galera, eu realmente só tenho dizer assim, rasgar a seda, porque é realmente algo que você consegue ainda ter uma produção de terror, realmente terror. Que não é o terror, é o horror. American Horror Stories. Muito obrigada a cada um de vocês. Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever. Galera, assistiram até aqui, então eu mereço uma curtida. Se inscreve, ativa o sininho. Me acompanhe, vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela educação e pela parceria aqui no engajamento do canal, tá bom? Deixe seus comentários aqui, dando de repente até uma sugestão do que eu posso assistir. Gostando ou não, vou fazer um vídeo, tá bom? Um beijo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.